Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Comics and More. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. E hoje nós vamos falar sobre os melhores arcos do Quarteto Fantástico do John Byrne. Lembrando que o John Byrne já tinha passado pelo título Fantastic Four, edição 209 até edição 221, que foi de agosto de 79 até agosto de 1980, e aí depois, em julho de 1981, o John Byrne acabou fazendo o que seria o primeiro trabalho solo dele, né? Ele que já tinha feito muito sucesso com os X-Men junto com Chris Claremont. Aí, como todo mundo já sabe a história, teve aquela treta toda, o John Byrne saiu do título dos X-Men e herdou o título do Quarteto Fantástico. E em julho de 1981, John Byrne começou os trabalhos. E aí eu pedi lá no nosso grupo no Facebook, fãs de John Byrne, abri uma enquete e pedi para a galera votar nos 5 arcos que a galera julgava ser os melhores arcos do Quarteto Fantástico. John Byrne ficou 5 anos à frente do quarteto, fez histórias maravilhosas, com perdão do trocadilho, histórias fantásticas, e tá tudo registrado aqui no meu livro, John Byrne, o Gênio Indomável. Se você ainda não conhece, não adquiriu a sua cópia ainda, manda um e-mail para mim que está aparecendo aí na tela e está também na descrição desse vídeo. Pois bem, eu pedi para a galera votar 5 arcos aí da preferência da galera, mas eu vou além. Como é muita história boa, eu vou, nesse vídeo aqui, também para não ficar muito longo, eu vou colocar um arco a mais ou uma edição a mais. Eu vou fazer 6. E aí, se vocês curtirem, a gente faz outro vídeo aí mais pra frente. Beleza? Bom, galera, então, pra começar, 6ª posição, edição de Fantastic Four 285 de dezembro de 1985, que traz a história Herói. Uma das histórias mais emocionantes que o John Byrne já fez. E nessa edição, nós temos a história do Thomas Hanson, que é um menino que é apaixonado pelo Tocha Humana. Inclusive ele decora o armário da escola dele com pôsteres e fotos do Tocha Humana. E esse menino sofre bullying, né? Ele acaba vivendo ali naquele mundinho dele ali, mas os amiguinhos do colégio sempre dando aquela sacaneada no Tommy. E um dia o Tommy chega a ligar para a mansão dos Vingadores e deixa um recado para o Tocha Humana, né? E quem atende é o Jarvis, o mordomo. E aí ele pergunta se o Tocha conhece o Tommy fala que não, mas que se o Jarvis pudesse entregar o recado só para dizer que o Tommy ligou. E é aí que o John Byrne já mostra pra gente o que está vindo pela frente. O Tommy, ele encontra com o amigo dele, o Joss, que está mostrando para ele um aeromodelo. E aí a gente já vê o Tommy olhando para o barril de combustível. E ali a gente já sabe que vem alguma coisa de ruim pela frente. Bom, e aí a história corta para o Reed Richards e para o Tocha Humana. E aí é onde a gente é apresentado a doutora Janet. E aí a doutora está indo atrás do Tocha Humana. Por quê? Justamente para o Tocha poder ir lá visitar o Tommy. Ela, sabendo que o menino era muito fã do Tocha, ela vai atrás dele porque ela sabe que o menino, ela já está cuidando do menino há um mês e ela sabe que o menino tem pouco tempo de vida. E o Tocha aceita, vai lá conhecer o moleque. O Tocha vai até o hospital, acaba conhecendo o Tommy e o Tommy está muito mal e ele só consegue falar para o Tocha que ele fez aquilo para ser igual ao Tocha Humana. E obviamente que o Johnny Storm fica muito mal com isso. Inclusive ele chega a ser agredido pela mãe do menino. Bom, e aí o Tocha volta para casa, e aí o Tocha está decidido a abandonar a carreira dele de super-herói, e é quando aparece o Beyonder, né, que todo mundo conhece lá de Guerras Secretas. E aí o Beyonder acaba mostrando pro Tocha que, na verdade, o moleque viveu a vida dele em função do Tocha ser um super-herói. E aí dá uma lição de moral no Johnny Storm, e aí acaba convencendo o Johnny Storm a seguir com a carreira dele de herói, porque afinal de contas,
a carreira dele acaba inspirando muita gente. E na quinta posição da nossa lista, só lembrando que essa lista aí foi uma escolha da galera que votou lá na enquete no grupo Fãs de John Byrne. Então, não reclamem. Aliás, deixa aí no seu comentário quais são os seus arcos preferidos do Quarteto Fantástico do John Byrne. Da fase que o John Byrne fez sozinho, né? Ali de 1981 até 1986. Diz aí pra mim nos comentários. Então vamos lá, seguindo aqui a nossa lista, na quinta posição, a gente tem aquele arco que o Reed Richards acaba salvando o Galactus da morte. Esse arco aí, ele foi da edição 242 à edição 244, de maio até julho de 1983, que ela foi publicada originalmente. E nessa história aí, nesse arco, a gente começa com o Terrax, que é o arauto do Galactus, né? O Terrax abandonou o Galactus, veio para a Terra, e aí o Terrax, ele tenta forçar o Quarteto Fantástico a destruir o Galactus para poder liberar o Terrax das amarras do Galactus, para o Terrax poder ficar livre. O interessante da primeira edição desse arco, da edição 242, é que a gente vê o Coisa com aquele aspecto como era lá nos primórdios, que foi uma homenagem que o John Byrne fez ao Jack Kirby e ao Stan Lee. E a gente vê a Frank Ray também, namorada do Tocha Humana, que ainda viria a se tornar a arauta do Galactus, a nova, né? Mas ela já estava com os poderes manifestos, já ficava em chamas também, uma espécie de Tocha Humana também. Inclusive o Reed Richards, em determinado momento, ele chega a cogitar da Frank entrar para o grupo também e se tornar o Quinteto Fantástico. Bom, mas seguindo na nossa história, o Terrax vem para a Terra, encontra o Quarteto Fantástico, o pau quebra, ele destrói o edifício Baxter inteiro, e isso acaba chamando a atenção do Homem-Aranha, do Demolidor, do Thor, do Homem de Ferro. E aí o Terrax, para continuar com a chantagem dele, ele tira a ilha de Manhattan inteira da Terra, leva para o espaço para poder convencer o Quarteto Fantástico a destruir o Galactus. O Galactus, obviamente, toma conhecimento dessa trama aí do Terrax e acaba ajudando, de certa forma, o Quarteto Fantástico. A ilha de Manhattan ela é restabelecida, só que o pau canta também. E aí é curioso porque o Homem-Aranha e o Demolidor, eles ficam observando de longe porque eles acham que eles não têm cacife para entrar naquela briga ali com o Galactus. Bom, o Galactus acaba levando a pior nessa briga aí dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, já está sem energia, e aí já está, bem dizer, à beira da morte. E é quando o Reed Richards tem a ideia de salvar o Galactus. Não podemos deixar o Galactus nessa situação. E aí, com a ajuda dos Vingadores, o Reed Richards vai lá, cria uma engenhoca, salva o Galactus, porém, aí temos um outro dilema. O Galactus tá com fome, precisa consumir energia. E aí, para ele não consumir a energia da Terra, a energia vital da Terra, ele faz um acordo com o Reed Richards, que é levar a Frank Ray como arauto, a nova arauto do Galactus, a nova. Na quarta posição, a gente tem a edição 236, a edição comemorativa de 20 anos, edição que saiu em novembro de 1981. Essa edição é bem interessante porque ela é uma edição comemorativa e é uma edição tripla. E ela mostra o Quarteto Fantástico sendo manipulado pelo Doutor Destino. Mas até dado momento eles não têm consciência dessa manipulação. E aí é interessante porque a gente vê alguns deslumbres da origem do Quarteto Fantástico, né? Aparentemente eles estão levando uma vida normal, sem poderes, numa cidadezinha pequena, e eles têm alguns sonhos onde eles têm aqueles vislumbres da vida real deles, da vida de herói deles, né? Então a gente vê o Reed Richards dando aula, a Sue Storm sendo uma dona de casa, o Coisa também na sua forma humana, com a sua namorada Alicia Masters, e o pai da Alicia é o mestre dos fantoches, que está envolvido também, obviamente, naquele plano ali do Doutor Destino. Na terceira posição,
a gente tem a edição de Fantastic Four número 275, que é uma edição toda dedicada à Mulher Hulk. Essa edição aí, ela saiu em fevereiro de 1985 e já começa com a Mulher Hulk sensualizando na cobertura do edifício Baxter, pegando um bronze, e aí ela é surpreendida por um helicóptero fazendo fotos, né? E aí acaba tirando umas fotos da Mulher Hulk seminua. A Mulher Hulk tenta perseguir o helicóptero, não consegue, acaba descobrindo quem que estava dentro daquele helicóptero tirando as fotos e vai atrás do editor da revista masculina que estava fazendo as fotos. E aí quando ela percebe que o editor não está facilitando para ela e que ela não tem muita alternativa, que ela não vai conseguir os negativos de volta, ela vai lá e dá uma sacaneada no cara. Ela pega o cofre dele e amassa o cofre do cara todinho. Em segundo lugar, nós temos o arco do Quarteto Fantástico contra o Gladiador e contra os Skrulls. Esse arco aí, ele saiu nas edições número 249 e 250. Essas edições, elas saíram em dezembro de 1982 e em janeiro de 1983. O arco começa com o Gladiador perseguindo os Skrulls. Ele está bem próximo de alcançar os Skrulls. E aí a gente tem um clarão e aí corta a cena para a Terra, para o Central Park, onde está o Johnny Storm e o Ben Green no Coisa. E aí eles acabam encontrando a Julie Angel, que era uma amiga da Frank Rail, que há muito tempo que o Tocha já não via, ela já estava dando os mole para o Tocha. E aí o Coisa acaba voltando para a sede do quarteto, deixando o Tocha lá no Central Park com a Julie. Bom, o Gladiador acaba caindo quase que na cabeça do Coisa, o pau começa a quebrar, e aí, é óbvio, todo o Quarteto Fantástico é convocado para confrontar aquela criatura que até então eles não conhecem. Fazendo uso do tradutor universal, o Reed Richards ainda consegue trocar algumas palavras com o Gladiador, entende que o Gladiador ele estava perseguindo os Skrulls e que o Gladiador estava achando que o quarteto, na verdade, eram os Skrulls. Afinal de contas, um dos poderes dos Skrulls é serem transmorfos. Então, o Gladiador estava achando que o quarteto, na verdade, eram os Skrulls disfarçados. Bom, mas aí o Gladiador vai lá, dá um pau no quarteto, e aí a edição 249 termina com a chegada do Ciclope, do Colossus, da Tempestade e do Noturno. Mas será que eram eles mesmos? A edição seguinte, a edição número 250, que é uma edição comemorativa e tem o dobro de páginas, ela já começa com o Homem-Aranha encontrando o corpo do Reed Richards. Quem acaba entrando na batalha também é o Capitão América, que se junta ao Quarteto Fantástico, e aí a gente descobre que aqueles X-Men, na verdade, eram os Skrulls disfarçados. Bom, galera, e antes de eu falar qual foi o arco mais votado na nossa enquete lá do Facebook, do grupo Fãs de John Byrne, eu vou pedir para você deixar o seu like maroto aqui nesse vídeo, para você compartilhar esse vídeo e para você deixar o seu comentário aí. Diz aí para mim quais são os seus arcos favoritos do Quarteto Fantástico do John Byrne. Diz aí para mim. Lembrando que todas essas edições aí que eu tô comentando, elas estão nos 2 volumes dos ônibus que a Panini lançou. Quarteto Fantástico de John Byrne, volume 1 e 2, tem toda a fase do John Byrne. E o arco mais votado da nossa enquete é o julgamento de Reed Richards, que pegou a edição 261 e 262 do título Fantastic Four. Essas edições aí, elas foram publicadas em dezembro de 1983 e em janeiro de 1984. Mas por que o Reed Richards foi julgado? Que julgamento é esse? Lembra que lá na edição 242 até a edição 244, o Reed Richards salvou a vida do Galactus? Pois é, isso não ia ficar barato. A edição começa com um surfista prateado contando para Sui que o Richards tinha sido pego e que ia ser julgado por ter salvo a vida do Galactus. E aí, a Sui, junto com Coisa e com o Tocha Humana, eles vão em busca do Vigia para tentar descobrir qual o paradeiro do Reed Richards. O líder do quarteto ele tinha sido levado pelo Conselho de Delegações para ser julgado justamente por ter salvo a vida do Galactus. O Reed já estava sendo executado. Aí o Vigia acaba cometendo uma intervenção, né, que acaba fugindo aí dos padrões da raça dos Vigias,
e aí ele convoca um julgamento do Reed Richards. A edição 262, que é, na verdade, a edição que tem o julgamento, ela já começa com o John Byrne. E o Vigia vem buscar o John Byrne para ser testemunha do que vai acontecer no julgamento. O julgamento conta com a presença do Odin, do próprio Galactus, da Lilandra, Imperatriz de Shi'ar, do Gladiador, do Vigia. Mas a parada é resolvida mesmo pela entidade Eternidade. É essa entidade aí que livra o Reed Richards da execução. O John Byrne acaba sendo incumbido de contar a história do julgamento do Reed Richards e, na minha humilde opinião, esse arco aí também foi o resultado mais votado da enquete, mas na minha opinião também é o melhor arco que o John Byrne fez na sua passagem pelo Quarteto Fantástico. Passagem essa que tem histórias maravilhosas, uma melhor que a outra. John Byrne sempre criando uma coisa diferente, prendendo a nossa atenção, mas definitivamente esse arco aí do julgamento do Reed Richards é sensacional. Vale muito a pena. Bom, então, antes de finalizar, mais uma vez, vou pedir para você deixar aquele like e para você comentar aí. Deixa aí para mim quais são os seus arcos favoritos do Quarteto Fantástico do John Byrne. E, óbvio, ajuda a compartilhar esse vídeo, beleza? E se você não faz parte lá do nosso grupo do Facebook, entra lá, Fãs de John Byrne. Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos, até o próximo. Valeu, fui!